Olá, amigos do Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais uma segunda-feira que este vídeo está sendo postado para nosso Respondendo aos Inscritos. E que trilha sonora essa da entrada, hein, tio Spook? Tem um gosto musical, ó. Show de bola! Mas fica o desafio aí para vocês buscarem que música é essa. Eu sei que tem uns softwares aí que o cara bota a música e ele já diz o nome, tá? De novo, isso aí, ó, é gambiarra aí das pessoas. Quero que as pessoas busquem conhecer essas músicas porque são músicas da época, são músicas legais, são rock and roll, músicas de atitude que eu gosto e eu acho que é bom a gente dar uma mudança não só no conhecimento espiritual, mas também no nosso gosto musical. Então vamos lá, separei aqui as perguntas de los escribes. Algumas são grandes, outras são pequenas, mais diretas, mas eu acho que os assuntos que foram separados aqui são bem pertinentes ao que nós tratamos no canal, tá? Assuntos que não são pertinentes ao canal, eu acabo não respondendo, porque eu acho que não é hora, ou mesmo são histórias que eu acho que não tem nada a ver. Eu recebo muitas histórias de inscritos, mas eu não sou um colecionador de histórias e muito menos eu estou na posição de explicar o que acontece, porque as pessoas confundem clarividência com vidência. Ah, tio Spook, eu vi aqui um vulto na minha casa, o que pode ser? Eu não sei, eu não tô aí pra ver. Ah, tio Spook, o boneco aqui virou o rosto e olhou pra minha cara e fez o joinha. Eu não sei. Você que tá falando, eu não vi. Tá? Então assim, a gente tem que colocar o pezinho no chão. Eu não sou colecionador de histórias, eu sei que tem canais no YouTube que adoram essas histórias e pedem para os inscritos ficarem mandando esse tipo de conhecimento porque para eles é ótimo, assim poupa também criar conteúdo. Eles simplesmente pegam essas histórias, jogam lá e contam as histórias dos inscritos deles. Eu não acho legal isso, tá? Eu não acho, porque instiga as pessoas a continuarem com medo. Instiga as pessoas a acharem que aquilo é uma verdade absoluta porque o youtuber que ele gosta está induzindo, está aumentando ou está comentando aquela história como se fosse uma verdade, tá? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas interpretações das histórias, o que realmente acontece na nossa vida espiritual, tá? Eu sei porque a impressão que eu tinha quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, hoje, aos 43, eu vejo que o mundo espiritual naquela época, para mim, era uma grande caixa de fantasia, um mundo de Bob. Hoje, eu vejo essas histórias como uma interpretação da minha espiritualidade ou realmente o mundo espiritual usando artifícios ou máscaras para poder aumentar o meu medo. Hoje, não existe isso, tá? Mas vamos ao que interessa. José Tiago. Boa tarde, Rodrigo. Quero lhe fazer uma pergunta sobre algo que está acontecendo comigo e não consigo uma explicação lógica. Meu nome é José Tiago, né? Tenho tantos anos, moro numa cidade tal, no Paraná e não perco um vídeo seu. Infelizmente, ele pediu para não revelar o nome todo dele, mas o nome dele é José Tiago. Tem muitos José Tiagos por aí, tá certo? O sobrenome dele, o resto, deixa quieto. Bom, ele é graduado aqui no Sistema de Informação, também fez graduação em Teologia, pós-graduado em Docência e Ensino Superior, ou seja, ele tem uma bagagem de conhecimento aqui muito legal e veio me falar que ele não consegue durar muito tempo em um emprego. Então o que acontece? Ele acaba ficando desempregado sem realmente terminar aí a vigência para o aviso de desemprego, ou seja, 2 anos, 1 ano e meio e acaba nem conseguindo ficar muito tempo. E ele acha que isso pode estar ligado ao mundo espiritual, ou seja, poderia ser uma maldição que jogaram nele, tá? Gostaria de saber se pode ter algo que me impeça de avançar na minha vida profissional. Um grande abraço, sou seu fã, sem mais, coloco-me à disposição. Então, assim, desculpa se eu te revelei ou não, é porque eu pego as perguntas que estão num contexto e leio na íntegra agora, eu não leio na íntegra quando eu pego. Então, vamos lá, o meu querido amigo José. Existem pontos interessantes para a gente poder estudar essa sua pergunta. A primeira colocação é o seguinte. Existe, obviamente, uma situação econômica do país, ok? Nós temos uma grande diferença de 1970, 80, 90, 2000 e seria marco de 2010 para adiante, tá?
A economia foi mudando, as pessoas foram mudando, as empresas tornaram-se completamente exigentes no seu currículo, ou seja, eu naquela época, ter graduação era excepcional, maravilhoso. O cara é graduado, pode contratar. Hoje não. Hoje a gente precisa ter mestrado, precisa ter pós-graduação, ou seja, precisa ter algo a mais para oferecer do que só uma colocação, ou seja, só ser bacharel em alguma coisa. Nós temos hoje cerca de 12 a 13 milhões de pessoas que foram para a rua na iminência de uma crise política, de uma crise econômica, ou seja, a economia e a política estão correlacionadas. O que acontece na política afeta a economia, o que acontece na economia também pode refletir na política brasileira. Então, precisa tomar muito cuidado com as interpretações. Primeira coisa nós temos muita gente em trabalho informal, buscando maneiras de poder conseguir o sustento mediante um trabalho informal, tá? Outra questão é o seguinte, seria você realmente apto a exercer essa atividade ou você deveria estar procurando um outro emprego na qual você se encaixa? Eu vou te falar isso porque eu já comentei no canal a história de um babalorixá africano que tornou-se um grande amigo meu e que me comentou dizendo que algumas pessoas têm habilidades direcionadas a certas profissões e que, tendo em vista o ganho da sua habilidade, ele poderia mover a vida de certas pessoas. Vamos lá. Um engenheiro de construção civil foi jogar o jogo de Fá com ele. Depois de 2, 3 horas jogando, ele constatou que esse cara estava numa profissão errada. Ele já tinha uns 40 anos de idade e era frustrado na profissão de engenharia, que era o sonho da família, que ele fosse engenheiro, para continuar a tradição da família na construção. Muito bem, ele se formou, mas a vida dele começou a ter entraves financeiros, ele não conseguia emprego no sentido de tudo que ele botava a mão para fazer dava errado, tudo que ele tentava fazer nas obras não dava certo, então os clientes da construtora, da família dele, foram se perdendo, tá? Então o trabalho dele foi se perdendo. E o babalorixá descobriu que ele deveria ser médico. Ele falou, como assim deveria ser médico? Cara, eu já tenho 40 anos de idade, eu não vou abrir mão do meu trabalho hoje que me dá pelo menos o ganha-pão do dia e um pouco do meu sustento para fazer uma outra profissão. E ele mandou o cara rever os conceitos e a verdade. O cara, ele descobriu que teria habilidade para isso e que na infância ele tinha um desejo sim de ser médico, mas foi frustrado pela família. Ele largou tudo, já tinha umas economias na sua poupança e foi fazer faculdade de medicina. E ele se transformou em um excelente médico. E, obviamente, como o karma dele estava associado à sua profissão, ele auxiliou e ajudou muitas e muitas pessoas na cura. A outra situação que acontece foi algo que eu aprendi com grandes acupunturistas chineses, mestres em Qigong, mestres nas artes da manipulação de energia, do conhecimento da energia no corpo humano. Existem milhões de pontos no seu corpo. Cada ponto está relacionado a um órgão e emocionalmente e mentalmente a certas características de um ser humano. E um desses pontos é o ponto financeiro. O ponto financeiro ligado à pessoa está, infelizmente, numa área meio que perigosa, porque ele transita entre instintos básicos de sobrevivência, porque, obviamente, o dinheiro ele é utilizado como um processo para alavancar a sua vida. E quando ele se suja, a sua vida para. Por que ele se suja? Ele se suja quando nós temos problemas familiares que nos fazem parar a nossa vida para dar atenção a questões familiares. E muita gente vai se identificar com relação a isso, porque é verdade. Eu já tive problemas familiares, por exemplo, a morte da minha avó, que me fez largar meu emprego para poder cuidar da minha família e ficar ali ao lado dos meus familiares, porque eu não tinha mais cabeça para trabalhar, eu não tinha, porque mobilizou a família toda. Esse é um primeiro. O segundo são os amores, o instinto amoroso, a estima e outros pontos que podem interferir.
Então, quando esse ponto ele se suja, há a necessidade de realizar um processo de retirada dessas energias negativas para que todo esse mecanismo acabe fluindo e essa energia que estaria impedindo seja retirada e o que ainda está por vir seja aliviada gradativamente. Então, muitas pessoas que fazem o tratamento financeiro comigo acabam tendo uma melhora em muitos aspectos na vida e depois começam a ter a melhora na sua profissão, em sua atividade e começam a voltar os negócios, tá? Então, são esses pontos que você tem que se ater. Então, presta atenção nesses 3 pontos que eu coloquei e veja no que se encaixa mais naquilo que você está passando hoje. Questão do tratamento, se você tiver interesse em realizar esse tratamento para desbloquear todas essas energias, tem que mandar um e-mail para o limpezasdecasa@gmail.com, tá? Aí a tia Spook vai falar com você, vai dar todas as diretrizes de como proceder, ok? Mas presta atenção nesse critério, tá? Não culpe Deus por isso, não ache que é uma maldição, porque não é uma questão de maldição, é uma questão de nós temos uma economia com problemas, nós temos os nossos problemas, ok? E a questão das suas habilidades, será que realmente é o seu destino isso? Será que é o seu karma trabalhar com isso? Tá? Hoje eu tenho um canal no YouTube, estou realizando, centenas de tratamentos por mês e eu descobri que realmente a minha vocação é essa, tá? Trabalhei 15 anos no mercado financeiro, mercado de capitais, cheguei a um cargo de gerência, mas eu descobri que o meu futuro é esse. Miguel Matias. Olá, tio Spook. Chamo-me Miguel e sou de Portugal. E, Miguel, eu infelizmente consumo drogas e cometo alguns pecados. Mas eu queria alterar isso. Queria purificar-me. Se eu começar a praticar o budismo e fazer boas ações, será que já vou começar a direcionar-me para a luz? Eu não sei se o senhor já respondeu a minha pergunta parecida, mas ficarei agradecido na mesma. Cumprimentos vindos de Portugal e continuação de um ótimo trabalho e tirar as pessoas da ignorância e, sobretudo, consciencializar as pessoas. Miguel, muito obrigado pelo carinho. Portugal, tô devendo uma viagem para ir, vou puxar a orelha do Assombrados, que faz tempo que eu não falo com eles. Mas, Miguel, vamos lá. Existem maneiras da gente poder se purificar. E eu acredito que o primeiro passo você já deu, que é a sua conscientização sobre o que você está fazendo de errado. Tem muitas pessoas que a vida deles para e eles usam drogas, fumam, bebem, consomem entorpecentes e tudo mais e culpam a Deus. Pô, Deus, minha vida tá parada, pô, só porque eu fumo maconha o dia todo, só porque eu bebo, só porque eu fico na gandaia, pô, Deus, isso não é justo, né? Então, assim, a primeira parte você já teve, que foi sim, estou fazendo coisas erradas na minha vida e eu preciso parar. Parabéns! Existem muitos processos que você pode utilizar como um mecanismo para poder parar, seja numa ajuda de viciados, ou seja, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, que é o grupo de pessoas que utilizam drogas e que precisam de auxílio, ou seja, conversar com psicólogos da área, conversar com médicos, conversar com pessoas que possam clinicamente te ajudar, ok? Eu não sei que estágio você está, mas tem pessoas que obviamente utilizam substâncias constantemente e que precisam de um trabalho mais dedicado psicológico sobre isso para poder entender os males dessas substâncias e como se desapegar emocionalmente delas. Então a primeira parte você já teve a consciência, a segunda é buscar um auxílio de profissionais da área. O budismo, ele é ótimo, mas eu acho que o que você precisa inicialmente é uma terapia mais de choque, que vai fazer com que você anule completamente toda a vontade de consumir essas substâncias. Eu, durante um tempo, eu fiz quase 1 ano de uma prática de filocalia dentro da Igreja Católica, porque eu nasci católico, tá? E eu direcionei meu conhecimento inicial para entender melhor as práticas de filocalia, as práticas de devoção, as práticas de oração, o exercício da fé pelo uso dos salmos que estão na Bíblia. E funcionou muito legal para mim. Foi 1 ano que eu me isolei do mundo e fiquei orando e realmente pedindo a remissão dos meus pecados. E para mim funcionou.
para mim, no meu caso, foi um tratamento espetacular, ou seja, eu consegui expurgar muitas coisas ligadas a problemas emocionais. Obviamente, eu era jovem, eu devia ter, sei lá, 20 e poucos aninhos, então eu carregava pecados como todos os jovens carregam, não de hoje em dia, obviamente daquela época, tá? Porque eu não bebia, não fumava, nesse sentido de ser um viciado, nunca fumei, mas a gente faz exercícios para purificação do nosso corpo de energia e a eliminação dessas melecas, tá? O budismo ele vai te conscientizar, ele vai te melhorar muito a percepção de quem você é no mundo, a percepção da consciência do Bodhisattva, do Bodhisattva, ou seja, você vai começar a despertar o seu amor pela vida, pelos demais, você vai ter uma apreciação muito melhor sobre a sua existência e o respeito pela sua existência, pela sua vida, perante tudo aquilo que está ao seu redor. E isso é fundamental. Mas, de novo, não sei em que grau que você está, tá? Talvez você precise fazer uma psicoterapia ou um processo mais dedicado para expurgar as formas de pensamento que estão em você. Então, eu recomendo você fazer um exercício muito maior de práticas. No meu canal tem o Faça a Sua Limpeza de Casas, que tem os exercícios legais, que podem te ajudar também, tá? Mas no seu caso, Miguel, caso você queira também passar pelo tratamento, eu recomendo que faça também o tratamento que a gente aplica aqui nas pessoas, que você já viram os depoimentos, as pessoas têm recebido suas graças, é muito legal isso, tá? Vamos lá. Monique Monique, minha paciente, escreveu para mim. Olá, Rodrigo, tudo bem? Se a pergunta já foi respondida, por favor, desconsiderá-la. Bom, trabalhei alguns anos para a UFC, evento de MMA, Jesus. E embora tenha muito treino e disciplina, eles estão ali para bater mesmo e para apanhar. A pergunta seria, essa parte violenta do esporte pode trazer algum tipo de preocupação ou consequências para os atletas? Bom, Monique, a sua pergunta é curiosa, porque você pode ter problemas assim, vamos lá. É complicado porque é um esporte, ou foi colocado como um esporte, porque você também tinha um mercado ilegal de rixas de rua, onde grupos se reuniam para bater mesmo e pagavam, apostavam esse tipo de coisa. Então eles criaram um método para oficializar essas rixas mesmo, esses problemas de brigas de rua e colocar no ringue falando, cara, vamos ganhar dinheiro em cima desses caras, vamos juntar esses caras que são briguentos e transformar eles em atletas e dizer que são atletas. Então no começo o MMA passou ali por uns problemas, a gente tinha o que realmente era o jiu-jitsu versus o karatê versus o muay thai, o wrestling. Então eu assisti um pouco de MMA na minha época, onde a gente viu Rickson, o Royce Gracie lutando contra os caras de artes marciais para ver quem tinha a melhor arte marcial. E hoje todo mundo acaba aprendendo um pouco de tudo para poder lutar, mas a grande maioria virou jiu-jitsu. Quando você coloca duas pessoas que têm o intuito de lutar por dinheiro e você tem que bater, torna-se um negócio meio animalesco, torna-se um negócio meio romano, não é? É engraçado como a vida é cíclica, né? As coisas são cíclicas. Por quê? Porque em Roma se fazia isso na arena, não é mesmo? Você via os gladiadores lutando pela sua vida, o seu direito ou a sua liberdade. Tá? Muitos lutavam com o direito de ter a sua carta de alforria, de não mais ser escravo e poder ter a sua liberdade, ser dono da sua vida. Olha como a coisa era triste. E eles tinham que lutar não só contra animais, mas com outros gladiadores ou outras pessoas que também precisavam de sua liberdade. Hoje eles têm um contrato, ganham e precisam desse dinheiro para continuar vivendo, continuar sustentando a sua família, né? Veja o Spider. Lá tem centenas de filhos por aí, sei lá. Então ele precisa disso, mas é um instinto animal. O grande problema disso, Monique, é que as pessoas não veem mais só como um atleta. Esse cara pode se transformar num potencial ser agressivo. E ele pode sair por aí brigando na rua, ele pode brigar por qualquer coisa, ele se torna um ser mais explosivo. Ou seja, ele regride ao instinto mais animalesco. Ele deixa de usar o seu cérebro para conseguir fazer coisas legais para a humanidade, criar coisas,
e utiliza o instinto animal dele para bater, né, como se fosse um animal mesmo, para sobreviver. Eu não gosto disso, eu acho que realmente é uma energia muito mais agressiva, as pessoas são levadas para a agressividade. Mesmo tendo o conceito de muitos jovens vindo agora falar, ah, tio, o Spook, mas é um esporte. O esporte de bater, agredir o próximo e levá-lo até uma morte é complicado. Eu sei porque já deve ter morrido pessoas num ringue desses de MMA, assim como também morreu no wrestling, na luta livre. Entendeu? Acaba morrendo, porque traumatismo craniano, de tanto bater. No boxe também já aconteceu isso, tá? O boxe antigo era bem pior do que hoje. Era mais violento, as luvas eram mais fininhas, eles podiam até pisar no pé do cara e socar partes da cabeça para o cara pagar mesmo. Então precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Eu não gosto, eu acho que ainda atrai a energia mais animalesca do ser humano, mas é a minha opinião. Se tem jovens que gostam, que acham que isso daí é um esporte e tudo mais, beleza. O problema é quando passa do limite. Só para fazer um adendo, eu frequentei muito a academia do Ryan Gracie, tá? No meu bairro, poucas academias tinham um valor tão legal e tinha musculação, artes marciais. E quando eu entrei numa academia, eu me deparei com a academia do Ryan. Eu não conheci o Ryan Gracie, mas eu conheci o pessoal que treinava a equipe do Ryan, seja no Muay Thai, no Jiu-Jitsu. Então tinha muita gente lá dentro. E assim, a galera, tinha alguns que eram cãos de briga lá dentro, viu? Tinha alguns que eles gostavam de arrumar rixa, gostavam de aprontar, tá? Então assim, quando é esporte, beleza, mas quando sai do ringue e começa a ir pra rua e começa a agir ainda como um animal, eu acho que passa do limite. Bad Boy 15. Olá, Rodrigo, Deus te abençoe. Ok. Rodrigo, estou enviando este e-mail pois gostaria de saber seu posicionamento sobre dois assuntos. Como você vê o livre-arbítrio? Acha que ele deve existir ou não deveria? Como no filme O Todo-Poderoso, uma pessoa sempre está a queixar dos seus erros a Deus, até que Deus chama esse personagem e lhe dá a tarefa ser Deus por um tempo. Se Deus um dia viesse até você e lhe desse a tarefa dessa de ser Deus por um período, o que você faria? Eu me dava férias. Piadinha, yeah. Obrigado pela sua atenção e que seu trabalho continue cada vez mais ensinando e principalmente ajudando as pessoas e melhorando suas vidas. Abraços. Bom, Pablo, é legal a sua pergunta, assim, quebra um pouco aqui a seriedade, mas a questão do livre-arbítrio, por exemplo, todo mundo tem o livre-arbítrio. Você pode arbitrar entre o que você acha ser certo ou o que você acha ser errado, mediante a formação de opinião que você tem dentro do nosso universo. Por quê? Obviamente, tem gente que acha certo algumas coisas e tem gente que acha errado. Tem gente que acha certo parar o carro numa vaga de deficiente físico por 5 minutos. Tem gente que acha errado. Afinal, é para deficiente físico, mas tem gente que faz isso. Tem gente que acha certo, por exemplo, pegar a fila de supermercado que seja para pessoas com, né, mulheres grávidas, deficientes físicos. Tem gente que pega. Acha que porque está vazio não tem problema. Tem gente que acha errado, tá? Então, assim, é complicado. O livre-arbítrio, ele existe desde que o ser humano tenha essa sua interpretação da vida. Ou seja, se você acha errado uma coisa, acha certo a outra. Você é dono da sua vida em muitos aspectos. Claro, não é aquela coisa de eu quero uma Ferrari, vou roubar uma Ferrari e vou ter uma Ferrari na minha garagem. Você não vai fazer isso porque é crime. Mas você vai trabalhar, seguir as regras de uma sociedade, você vai existir perante uma sociedade que, mediante seu trabalho, você vai ter recursos para isso. As pessoas confundem a questão do universo, da lei da atração, ou seja, tudo que você faz de bem vai receber as coisas boas, tudo que você faz de ruim vai receber coisas ruins. Deus é uma coisa, o livre-arbítrio é outra. Você vai fazer o que você achar certo. Por exemplo, eu vi uma matéria muito interessante no Texas de uma mulher que foi julgada e
ela deu um depoimento no Senado, nos Estados Unidos, que é o seguinte. Era uma menina que ela cresceu no Texas, a família dela de texanos, e o Texas tem a questão do armamento, tá? Então ela tinha acesso a armas, o pai sempre fez questão que ela utilizasse armas. Por quê? Por ela ser uma mulher, então acreditava-se, obviamente, mulher sendo o sexo mais frágil, pode ser estuprada, os crimes são mais fáceis ocorrerem com mulheres, porque bandido é covarde, vai sempre no que é mais fraco, tá? A mulher para se defender, não, né, a questão de força e tudo mais. Então, o pai dessa mulher sempre incentivou ela o uso de armas de fogo. Muito bem. Ela cresceu uma excelente atiradora. E um dia ela saiu do Texas, foi trabalhar em outra cidade e foi matar a saudade dos pais que ela não via há um tempo e saiu correndo de casa e pegou a bolsa e foi ver os pais. Marcaram num restaurante, ela, o pai e a mãe. Eles estavam comendo numa lanchonete e entrou um cara com uma calibre 12 e saiu atirando contra todo mundo. Essa menina abriu a bolsa para pegar a pistola e ela descobriu que ela deixou a pistola numa outra bolsa. O pai, vendo aquela situação, o único reflexo que o pai teve foi pegar a mãe e a filha e jogar pela janela para que elas não morressem. Só que o pai ficou e o pai morreu. A menina, num depoimento no Senado nos Estados Unidos sobre a questão de armas, sobre o que aconteceu e tudo mais, ela falou que o que ela se arrependeu era não ter a arma na mão, porque ela poderia ter evitado a morte de muitos inocentes. Ou seja, é a questão do livre-arbítrio. Ela ia salvar, pelo menos, grande parte das pessoas que morreram por um atentado. E ela, infelizmente, ou foi Deus que fez isso, não se sabe, o universo ou o que for, mas ela se distraiu, quizás, e acabou esquecendo a arma que poderia ter impedido uma fatalidade. Então, de novo, você tem o poder de parar as coisas ruins da vida e poder fazer as coisas boas fluírem. É você que escolhe. Ou você entra com uma arma, matando as pessoas, ou você luta pelo direito de sobrevivência. É você que interpreta. Sobre a questão de ser Deus, eu acho que o mundo precisa parar um minuto. Tudo o que está acontecendo para a gente poder refletir melhor sobre a nossa existência. O ser humano, ao longo de toda a sua jornada, toda a sua existência, vem cometendo erros na humanidade. Que erros? As atrocidades, as guerras, muitos inocentes morrendo, muitas pessoas morrendo de maneira desnecessária, muitas pessoas cometendo crimes, sejam crimes ligados à política, sejam crimes latrocínio. Eu acho que o ser humano precisa parar e começar a refletir sobre tudo que tem acontecido na sua vida. O que é certo, o que é o errado, o consumo de drogas, o tráfico, tudo. E começar a passar por um processo de reciclagem mesmo. Mas uma reciclagem em caráter, uma reciclagem em postura, uma reciclagem em pensamento, em forma de como você conduz a vida, em forma como você vê a vida. Nós vivemos numa grande bola de neve que desce continuamente a montanha. Então é aquela coisa, se tem gente roubando, eu também vou roubar. Se tem gente matando, eu também vou matar. Se tem gente roubando na política, eu também vou continuar. Quer dizer, é a lei do conformismo. E isso deve cessar. Eu acho que se eu fosse Deus, eu pararia o mundo e olharia para o ser humano e ia falar: que meleca que você fez? Sabe? Que meleca. O que você fez com a sua vida? Por que você se deixou levar para isso? Se transformando numa pessoa ruim, se transformando numa pessoa sem caráter, sem postura, sem atitudes. Ou mesmo chegar para uma pessoa e falar: é sério que você vai roubar? Por quê? Eu não te ensinei isso. É sério que você vai matar um inocente? Por quê? Eu não te ensinei isso. Eu te ensinei a respeitar a vida.
e você me desrespeita a vida. Você mata aquele que é seu semelhante. Você rouba aquele que é seu igual. Por quê? Você tem a mesma capacidade e habilidade de ter o que ele tem. É simplesmente se esforçar. Lembrando que Deus não criou economia. Deus não criou o capitalismo. Deus não criou o socialismo. Então a pessoa, ela tem capacidade de existir em um mundo repleto de oportunidades. Ela pode muito bem pegar a sua mala dentro de um mundo socialista e ir para o mundo capitalista trabalhar e juntar riquezas. Tem muita gente que saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos juntar riqueza para ajudar a sua família aqui no Brasil. Tem muita gente que foi para a Europa para conseguir lavar prato e juntar dinheiro e voltar para o Brasil com mais dignidade. Tem muita gente que foi para a Austrália, que eu conheço, varrer chão de delegacia de polícia para conseguir juntar dinheiro e voltar aqui e ter a sua riqueza, ter um carro, ter uma casa, ou ter capacidade, dignidade para voltar a alavancar a sua vida e colocar comida no prato. Mas as pessoas querem o mais rápido, mais fácil e o mais cômodo, que é, eu vou pegar do outro, ou eu vou roubar do outro, ou eu vou fazer o que for para ter riquezas. E não é assim que funciona. Então Deus deu a chance do ser humano de existir em um planeta. O ser humano consegue destruir o planeta e destruir a sua própria existência. É surreal. A segunda opção, se eu fosse Deus, mesmo, eu já pensei nisso, eu acho que eu iria resetar o planeta. Resetar. Vamos voltar, volta tudo. Vamos resetar do zero e vamos colocar o ser humano com capacidade para ter o discernimento e falar, cara, o mundo está vazio. Você agora vai me criar um mundo melhor. Beleza, vamos. Com mais temerosidade a Deus. E não como a gente viu na Idade Média, o ser humano arbitrando com Deus. Eu coloquei no canal um podcast chamado Diabo Revelado. Quase ninguém viu. Que é um livro de Lawrence Gardner, que é um livro utilizado como uma grande fonte de conhecimento para estudos acadêmicos. Onde ele fala exatamente isso. Na Idade Média, o ser humano, né, o fiel, o temeroso à Igreja Católica, ele começou a se cansar de dar tanto dinheiro para a Igreja Católica que ele começou a arbitrar diretamente a Deus. Dizendo, Deus, se eu doar, sei lá, R$1.000 para a igreja, o senhor deixa eu continuar traindo a minha esposa? Aí ele vai lá e doa R$1.000, continua traindo a esposa como uma forma de compensar o pecado dele. Então, achando que realmente a Igreja Católica tem poder para ter a remissão dos seus pecados. E não tem. Porque ele vai continuar com a dívida pertinente a Deus. Ou seja, você está me devendo, cara. Você está traindo a sua esposa, então a sua vida vai virar um caos, porque eu vou fazer de propósito. Já que você está magoando uma pessoa, você vai ser magoado uma hora. E eu vou tirar aquilo que é de mais valia a você, o seu dinheiro. Porque você está utilizando o seu dinheiro de má fé, como uma moeda de troca ao seu prazer. Então, é uma pergunta tendenciosa, mas eu acho que vale a pena vocês refletirem. E eu coloco até para vocês essa mesma questão do Pablo. Se vocês fossem Deus por um dia, o que vocês fariam com o mundo? Pensem. Pensem. Karine Zambon. Bom dia, Rodrigo. No vídeo que você fala sobre que os espíritos têm seu tempo de karma para cumprir até que Deus resolva que está na hora de resgatá-los. Pois bem, minha dúvida é, se ele tem que cumprir esse tempo, quando você realiza uma limpeza, os reencaminhando a Deus, não interfere nesse processo? Gostaria de pedir que você, se possível, falasse sobre o famoso quebranto que se jogam em bebês e porque essas formas de pensamento podem prejudicar, uma vez que, como você disse, possuem protetores até uma certa idade, e o que nós, mães, podemos fazer para a proteção de nossos bebês. Abraços a você, aos universitários, a todos que, assim como eu, aprendem muito com esse canal. Karine, quando eu faço o processo de tratamento nas pessoas, ou mesmo faço a interferência na limpeza de casas de cada ser humano, eu identifico elementos que estão fazendo mal aos seres humanos. Mas são elementos que fazem mal real ao nosso dia a dia, e não
Ah, existe um espírito aqui, vamos conversar com ele, vamos fazer um talk show com... Não me interessa. Quem faz isso, pra mim, é gente que não bate muito bem da cabeça, tá? A Lilo tá aqui já fazendo barulhinhos. O que realmente interfere numa pessoa, Karine? Formas de pensamento. E certas criaturas do mundo espiritual, livre de espíritos, mas que podem fazer com que a sua energia seja afetada perante a vibração deles. Então, certas doenças podem vir a se manifestar tendo você já a fraqueza, essas doenças, essas enfermidades, essas doenças podem se manifestar pela vibração deles. E eles são atraídos pela sua fraqueza, então eles podem se alojar nos seus pontos de energia e aí sim começar a afetar a sua vida, a sua família, as pessoas que estão ao seu redor, o seu trabalho e outras coisas, tá? Mas isso não é demônio, isso não é nada disso, tá? Isso somos nós mesmos, somos nós mediante as nossas energias ruins, beleza? Quando eu faço o processo de limpeza de casa, eu tenho total liberdade de trabalhar o alívio kármico gerado por tais energias dentro da sua casa. Ou seja, você não pediu para ter essas energias foram atraídas mediante ao seu comportamento. Na hora que elas vêm com a questão de vou prejudicar a sua vida. Quando eu retiro essas energias, eu consigo mexer no karma delas, porque afinal, elas têm um tempo remanescente ainda. Então, durante o processo de limpeza, eu retiro o resto do karma delas e encaminho novamente a Deus. Lembrando, eles são seres do mundo espiritual, eles não são seres encarnados. Eu não posso fazer isso num ser humano. Se você matou, você vai pagar por isso. Se você roubou, você vai pagar por isso, pela lei kármica. Mas como eles não estão mais sujeitos a esta lei, estão só no tempo que vai ser consumido de sua existência na Terra, ou seja, Deus vai olhar e vai falar, ok, esse cara ainda tem 20, 30 anos aqui, a janela dele de ser levado e o processo de reencarnação vai ser daqui 20 anos. Daqui 20 anos o cara tá ali, ó, fazendo, né, todos os males às pessoas ao seu redor. Quando vocês me contratam, vocês me dão anuência kármica mediante uma moeda de troca, dizendo, tio Spook, tá aqui, o senhor está contratado para liberar essas melecas. Então existe uma relação de troca. Essa relação de troca é uma relação kármica, na qual vocês exercem um karma comigo e eu libero, cumprindo o karma com vocês. Na hora que eu libero, o karma dessas criaturas é exaurido, é resgatado, e eles ficam num processo que vai ser o processo da roda da vida, no qual vão passar por toda essa reestruturação do corpo de energia e voltam como seres humanos normais, para cumprir a missão na vida que eles deixaram de cumprir. Isso tem a ver com a técnica? Pura e simplesmente não. Isso é outro ensinamento que é passado em alguns outros lugares do mundo mediante as pessoas que se especializaram nessas técnicas das Filipinas, tá? Então, assim, tem que estudar, tem que aprender, tem que fazer, tá? Não é só tipo, opa, fiz um curso de média no final de semana, opa, já posso sair por aí aprontando. Não, pelo amor de Deus. A outra questão, Karine, não tem meio nexo, quebranto, essas coisas, isso não existe, tá? Ah, joga no bebê. Vocês também confundem a questão de, eles têm proteção. Eles têm proteção até um certo aspecto. Não é bem assim. O cara não nasce com o Thor do lado, não nasce com o Homem-Aranha, o Homem de Ferro. Ó, meu bebê tem a proteção do Homem de Ferro aqui, ele vai defender contra o mal. Não nasce com o Esqueleto, com o He-Man, com a She-Ra. Não, não tem nada a ver, tá? Vocês colocam a fé de vocês em coisas que não existem. Vocês acham que Deus está aqui para servi-los. Vocês acham que esses guias estão aqui para servi-los e não estão. Vocês escravizam o mundo espiritual de uma maneira errada. Vocês acham que, eu tenho uma proteção do mundo espiritual porque a minha massagista de shiatsu disse que eu nasci com um guia espiritual. Isso foi fato, me mandaram um e-mail falando isso. Aí o cara vai lá, vou sair para beber hoje à noite porque eu tenho uma proteção divina do meu lado, não vai acontecer nada. Legal.
Não, porque eu vou usar drogas, porque eu não vou ficar viciado, porque eu tenho aqui o meu grande mestre espiritual, que a minha massagista de shiatsu disse. Vocês misturam as coisas. Uma criança, ela é frágil dentro do seu mecanismo de proteção, ok? Ela não vai falar com você, a não ser gugu dadá, nhenhé, né? Chora. Criança chora. Beleza. Como ela vai se proteger? Como ela vai agir? Não vai. Então, ela tem um mecanismo pequenininho de proteção contra algumas coisinhas do mundo espiritual. Mas se vier um obsessor, porque você fuma, você bebe, você usa drogas, você é promíscua, o cara vai vir gritando no quarto dessa criança e vai pegar essa criança. O guia não vai fazer nada, porque você permitiu a entrada dessa meleca. Então vocês têm que tomar cuidado, porque vocês misturam as coisas de uma maneira errada. Entendeu? Não existe, é simplesmente uma proteção pequena que vai garantir, pelo menos ali a criança, começar a despertar consciência. Na hora que ela despertar consciência, essa coisa vai embora. O guia vai, opa, tchau, até logo. Ele não vai. Você quer proteger o seu filho? Pare de cometer os seus erros. Limpe sua casa, mantenha uma higiene espiritual, pratique alguma fé, seja mesmo lendo a Bíblia, lendo Salmos, praticando o Evangelho no lar, ou mesmo orações, mantras budistas, acenda incenso em casa, ou seja, crie uma vibração harmoniosa na qual as coisas boas vão ser encaminhadas para a sua casa. É o famoso livrai-me de todo o mal. Só que você é que tem que livrar e não Deus. É você que tem que olhar para cima e falar: Deus, a partir de agora eu vou mudar minha postura na vida e vou impedir com que essas melecas afetem a minha família. Não esperem que Deus faça isso. Faça isso. Por favor. Caio Prandi. Bom dia, Rodrigão. Vulgo a mão da... Eu tenho algumas dúvidas, vou mandar 2, espero que possa responder e tirar as minhas preocupações. Trabalho atualmente com uma empresa de estacionamento. Atuo como manobrista de veículos e adentro no veículo de inúmeras pessoas diariamente. Pessoas com diversas diferenças de humor e saúde, ainda por ser um estacionamento de hospital. Meu Deus do céu, agora que eu vi a pergunta. Corro o risco de criaturas ou formas de pensamento? Muitas, amigão. Assim, eu não vou falar pra você, pare de fazer a sua profissão, porque eu não tenho direito, acho que você é teu ganha-pão e você é o que você faz hoje, não é, né? Se fosse para escolher profissão, né? Mas o que acontece com os objetos? Qualquer objeto. Então eu tenho aqui meu computador, eu tenho minhas coisas e tal. A minha energia está sobre essas coisas. Está. Eu fico aqui um tempo, então eu compartilho, eu troco energia com elas. A mesma coisa com os carros. Mas existem certas coisas curiosas, agora que me sopraram no ouvido, os universitários estão aqui, né? Para quem não sabe quem são os universitários, assistam os vídeos, eu acho que foi o 12º do Respondendo os Inscritos, que eu falo quem são os universitários, tá? Então, por favor, assistam. Dependendo do hospital que você trabalhar, você vai dirigir carros de luxo. Esses carros de luxo são pessoas que têm um poder aquisitivo bons, né? Um bom poder aquisitivo. As formas de pensamento do dinheiro ficam no carro, então você pode absorver as formas de pensamento de prosperidade também. Eu tive um grande instrutor espiritual, cara, era muito legal. Ele falava o seguinte: você quer um bom emprego? Pega o melhor terno que você tiver, ou alugue um terno, se vista como um grande executivo de empresa e ande pela região onde a economia flui. Ou na Avenida Paulista, ou na Brigadeiro Faria Lima, né? Ali no Jardins. Que você vai atrair o quê? As formas de pensamento da prosperidade para você. Num carro de luxo é a mesma coisa. Então, se você está num hospital e você está dirigindo carros de pessoas que, né, parentes que vão lá e alguns são de luxo, eles têm formas de pensamento que podem ser captadas pelo seu corpo de energia.
E se você souber direcioná-las, você pode atrair a prosperidade para você. Mas você também pode atrair doenças para você se esses carros forem de pacientes ou de pessoas que estão com doença, tá? O que eu recomendo, caso você queira, você tá vendo que eu tenho aqui, ó, na minha cadeira, um pano roxo, tá? Eu uso ele como, além, obviamente, de uma questão higiênica sobre uma cadeira de couro, né? Porque quando está muito quente, a cadeira de couro sobre a pele não é muito legal. Às vezes eu sento de bermuda aqui e ela gruda. Então eu uso ela como uma proteção, mas ela também tem uma finalidade de evitar o meu contato com a energia da cadeira. Então você pode ter um pano que você possa colocar sobre o carro, né, sobre o banco do carro, para que evite o contato em você. Você pode falar que é uma questão higiênica para a pessoa e isso vai te proteger também de contato com o banco. Olha só, tio Spook também utilize isso. Isso vai ajudar muito a evitar o contato onde a pessoa doente sentou para com sua pessoa. É legal isso. Ainda respondendo a pergunta dele. Em 2011, enquanto servia ao Exército, Brasil, estava eu em forma em uma das apresentações semanais e, no momento, ao olhar para um colega na minha diagonal, veio uma imagem, onde estava num lugar deserto e muitos arranha-céus em um dia bonito, uma imagem muito bonita. Se não fosse seguida por uma outra imagem, quando voltei a olhar para o mesmo colega, o deserto e os prédios todos estavam destruídos, o dia estava feio, o céu avermelhado. Parecia eu estar mesmo vendo ou vivendo aquele momento. Seria algo que poderia me preocupar? Cara, eu não tenho a menor noção. Bom, espero não ter prolongado demais e que seja algo irrelevante. Obrigado e um grande abraço para você, Lilith e os universitários, e não esqueça a Dani também. Assim, sobre o que você viu, eu não tenho a menor ideia, cara. Tome muito cuidado com o seu subconsciente, tome muito cuidado com, às vezes, o que você comeu ou o vídeo que você assistiu na noite passada. Né? Às vezes eu sonhava, eu tava vendo, sei lá, sexta-feira 13 e dormia sonhando que eu tava fugindo do Jason. Ah, mas quer dizer que alguém tá me perseguindo? Não, é o vídeo que eu vi, entendeu? Tome muito cuidado com as suas impressões, tá bom? Georgia Tolotti. Boa tarde, Rodrigo. Depois de eu morrer, a melhor opção é enterrar, cremar ou não faz a diferença? São Paulo. Ah, meu Deus. Olha, você sabe, Georgia, tanto faz, cara. O morto não vai ligar. É sério. Tipo, o quê? Você vai me cozinhar? Não, me enterra. Não me deixa, não. Ah, estão me enchendo de fogo. Já basta o inferno que eu vou. Agora estão sendo queimados já. Não, ele não vai falar nada pra você, tá? Sabe, Jorge, o que importa é aprenda a deixar os mortos no seu devido lugar. Eu sempre falo para as pessoas pararem de ficar alimentando os mortos. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil. Às vezes morre um pai, uma mãe, um filho, sabe, pessoas que são ligadas a nós. Mas a gente tem que aprender que isso é uma conclusão da vida. Nascer e morrer, todos nós vamos. Ninguém aqui é imortal. Você quer ser imortal? Construa uma ala no Hospital do Câncer. Doe equipamentos para o Hospital do Câncer. Você vai ficar sendo sempre lembrada dizendo, poxa, quem construiu aqui foi tal pessoa. Quem ajudou aqui foi tal pessoa. Aprenda que na vida nós nascemos e morremos. Quando a pessoa morre, ela cumpriu a missão dela, ela foi levada de volta ao reino de Deus. Então, aprendam a lidar com isso. A pessoa morreu, respeite, peça ao anjo da guarda para proteger essa pessoa, para conduzir essa pessoa, tá? Ah, eu vou pedir para o meu anjo da guarda. Não, 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 não. Você não tem anjo da guarda. Peça para um contexto geral. Ó Deus Pai, que os anjos iluminem essa pessoa, que conduza essa pessoa para o reino de Deus de uma maneira segura, de uma maneira consciente, que ela realmente volte e cumpra a sua missão novamente na Terra. Ponto. Não precisa de mais nada. E aprendam a viver e a respeitar
e a zelar pelas pessoas que estão aqui ao seu lado. Existem outras pessoas que dependem de você. Ah, mas será que ele tá bem do outro lado, tio Spook? Porra, o cara não tem mais boleto para pagar, o cara não tem aluguel, não tem condomínio, não tem IPVA, IPTU, não tem nada. É óbvio que ele tá bem. Quem se ferra aqui somos nós, que temos que correr atrás para continuar existindo. Ele já não tem mais responsabilidade nenhuma, agora ele vai ter ali com Deus, ele vai se ver com Deus, vai falar: Deus, me bota de novo na terra porque eu deixei eu deixei o gás ligado no fogão. Por favor, gente, aprendam a se desapegar das coisas, aprendam a lidar com a morte, aprendam a entender a morte, aprendam que ser cremado ou enterrado tanto faz como tanto fez. O importante é deixar os mortos seguirem o seu caminho, enquanto você ainda tem muito para fazer, muito para existir. Tá bom? Já deu 50 minutos de vídeo aqui pelo meu reloginho. Gente, essas perguntas foram bem legais, tá? De novo, muito obrigado a todos. Assistam muitas e muitas vezes esses vídeos. Tem muito vídeo legal. Assistam todos. Tem uma playlist chamada Mediunidade, que poucas pessoas estão fazendo uso. Tem o podcast do Diabo Revelado, que esclarece muitas dúvidas sobre o catolicismo, sobre a Bíblia, sobre Jesus. Por favor, é importante que vocês entendam cada vez mais isso, para que saiam da zona de conforto, para que saiam do que todo mundo fala para vocês, saiam disso e vão estudar, vão aprender. Vão compartilhar um conhecimento saudável e verdadeiro, tá? Não fiquem como papagaios repetindo o que os outros falam. Questionem, é saudável, tá? Aprendam com escritores que realmente vale a pena, tá bom? De novo, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado aos novos inscritos, muito obrigado àqueles que estão gostando do canal, do conteúdo, das coisas como são colocadas, muito obrigado novamente. Não se esqueçam, temos a lojinha do casassombradas.com.br, tem coisas legais, tem caneca do canal, tem sempre uma lembrancinha para vocês comprarem, darem de presente. Ajudem o canal a crescer financeiramente, porque realmente o YouTube está penalizando, teve muitos vídeos meus que foram bloqueados, as propagandas foram retiradas, tá? É complicado existir e passar conhecimento para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos e vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.